E aí, se você for, obviamente, textos abaixo, continuando a leitura, você vai ver que João ele começa a entrar nesse mérito do novo mandamento, exatamente para doutrinar a igreja, orientar a igreja como se comportar, ou até mesmo aplicar o Evangelho do Senhor no que diz respeito à fé e à prática da fé. E, obviamente, direcionado a destacar o amor pelo irmão na fé, o amor pelo próximo, que eu, pastor, também vou me dedicar aqui um pouco sobre isso. Bem, primeiro detalhe importantíssimo desse texto, que o Senhor me deu para pregar hoje aqui, é o fato de João mencionar, né, no versículo 7 e versículo 8, a respeito desse novo mandamento. Se os irmãos observarem, lá em João 13:34 nós vamos ler, ele repete as palavras do Senhor e deixa claro ali, né, que ele estava seguindo, obviamente, esta orientação com a igreja de levar a verdade de Cristo no que respeita à doutrinação. A gente vai só confirmar isso aqui. João 3, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então a gente vai entender o que seria novo mandamento. Bom, se os irmãos observarem no versículo 7, lá de 1 João capítulo 2, João dá a entender ali de uma atenção intencional do que diz respeito ao antigo mandamento, ou Antigo Testamento. E ele identifica ali que existia um erro de compreensão e aplicação com os mandamentos de Deus, e isso pelo homem. Ok? E uma certa limitação de interpretação. E, pastor, eu vou tocar nesse assunto aqui. Se os irmãos observarem Levíticos 19, 18, está o texto exato a respeito do amor ao próximo. Vamos ler esse texto aqui. Levíticos 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu sou o Senhor. Amém. Ou seja, estava lá, mas eles não conseguiam enxergar. Esse mandamento sempre existiu. Ok? Então, quando João ele toca no assunto, né, do novo mandamento, que o Senhor havia expressado essa realidade, ele não está dizendo novo por se tratar de um outro conteúdo. Ele está usando o termo novo, assim como o nosso Senhor, para indicar o quê? Uma reforma de conceitos e de interpretações. O que eu quero chegar aqui nesse ponto, que existe e registrado na história, existe ali, no Antigo Testamento, uma tendência de erro de leitura e de interpretação do que diz respeito à palavra de Deus. Que lá na época da Antiga Aliança, esse erro que o pastor está me referindo aqui, das interpretações dos mandamentos, eram incentivados por grupos filosóficos que estavam lá, e eu me refiro ao judaísmo, que eu vou ler texto aqui para confirmar isso para os amados irmãos, que era uma espécie de corrente religiosa e legalista. Tá, e, obviamente, com interesses políticos e materialistas e etc., que não convém entrar no caso, eles incentivavam o povo, ou até mesmo influenciavam o povo a acreditar naquilo que eles falavam. E eu venho dizendo aos irmãos, é um problema que até o dia de hoje persiste, das pessoas acreditarem nos homens e como também confiarem nas instituições, e esquecerem disso. A palavra de Deus é de Deus, não é do homem. A palavra de Deus não é da igreja, é de Deus. Então a origem, a raiz desta autoria tem que ser ele, não pode ser a razão. Então é um erro que até hoje persiste entre as pessoas. Parece que alguns querem acreditar que exista certa iluminação no homem para ele falar de Deus pelo poder do alto, e isso não é possível. Tá? Nós podemos repetir o que ele fala, não falar na pessoa dele, porque ele não é um objeto, ele é uma pessoa. Então a gente não filosofa a palavra de Deus, a gente repete o que ele disse. Quando no Evangelho lá está escrito, assim disse Jesus, ali é a citação, é a autoridade da narrativa. A autoridade da narrativa ali é ele, não é a igreja. Então eu queria entrar um pouco nessa questão
da leitura reverente, das Sagradas Escrituras, e esta limitação. Porque muitas vezes você pode estar lendo ali e entendendo de um jeito e compreendendo de outro que não é o verdadeiro significado. Mas antes de tudo eu queria só identificar os amados irmãos, porque João entrou nesse ponto, obviamente, dessas limitações de interpretação que aconteceram lá durante a antiga aliança, e obviamente por grupos legalistas e religiosos. Em Lucas 11:52, eu não vou ler, só vou citar, o Senhor ele identifica ali em Israel essas correntes filosóficas, da qual até expressa, né, a citação da questão deles terem furtado e roubado a chave da ciência do conhecimento de Deus. Então o Senhor identifica esses grupos ali. Eles existem, eles existiam, eles atuam na história e atuam na sociedade. E inclusive crucificaram o nosso Senhor. Lá no texto de João 10, verso 34, o Senhor novamente também se dirige, né, a esse problema de você considerar o homem uma entidade, ou acreditar que ele seja realmente até mesmo um Deus, ou tenha iluminação própria. E o Senhor em João 10:34, ele diz que é um outro erro que estava lá. Vocês consideraram os homens da antiga aliança deuses. Essa religiosidade, esse fanatismo, e essa idolatria pelos homens. E o Senhor identifica. E eu estou querendo só registrar isso para os amados irmãos aqui, a que ponto que chegou aquela situação lá, para realmente o evento do Calvário ser um indicador de participação de ignorâncias, e obviamente ignorância até por parte daqueles que poderiam ter correspondido ao amor de Cristo, mas o negaram e o rejeitaram por ignorância, por incapacidade moral, espiritual, intelectual e até mesmo de conhecimento, quando fala intelectual. Porque foram trabalhados para ser essa inversão, para ser o contrário daquilo que Deus quer. Para isso servem as instituições, até o dia de hoje, tá? Aí um outro ponto também, que o pastor eu quero mencionar aqui, exemplo dessa falta de compreensão e aplicação dos mandamentos, é o divórcio. Mateus 19, verso 3 ao 9 também, o Senhor menciona ali que Moisés, por pressão da maioria, cedeu ao mandamento e à lei moral, permitindo que houvesse divórcio e segundo casamento na época. E o Senhor fala que o princípio não era esse, que ele errou, que ele falhou e cedeu por pressão. Um outro ponto também que o pastor eu posso mencionar aos irmãos, amados irmãos, que é histórico, é a criação dessa teoria de que existe uma lei para o sábado, que o Senhor também não cumpriu, não obedeceu e deixou claro que aquilo ali era um legalismo, era uma teoria religiosa que estava lá. Então essas influências existiam ali. Haviam essas representações ali na época e nos dias do nosso Senhor, que inclusive faziam frente contra ele. E eram financiados pelo Estado, a maioria todos deles eram assalariados daqueles impérios, principalmente do Império Romano, para fazer aquela frente contra o nosso Senhor e não deixar com que ele realmente trouxesse o quê? A retratação e a reforma do pensamento da fé. Porque a antiga aliança ela foi corrompida. Então quando a gente fala nova aliança, nós não estamos dizendo que o Deus da antiga aliança mudou. Não. Nós estamos querendo dizer que ele desceu em pessoa para fazer o que o homem não foi capaz de fazer. Honrar a verdade. Quando a gente fala novo, nós estamos dizendo que Deus ficou velho e mandou alguém mais novo para representar ele, ou coisa do tipo. Não existe uma crise e uma divisão de identidade entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus é o mesmo. O que existe são duas fases. A primeira, o homem representou e falhou. Na segunda, que é a retratação e a reforma, Deus desceu em pessoa pelo Filho para refazer o que eles erraram. E tomar o cenário do sacerdócio, do tabernáculo, do profeta, do rei, e pegar cada figura falida para ser perfeito. Essa é a significação do Evangelho na história redentiva da humanidade. Deus não tem crise de identidade. Ele não deixa de ser o que ele é.
Então eu estou trazendo a explicação aqui. Quando fala novo, não está querendo dizer que mudou. Deus mudou, ou isso, um outro mandamento ele está dando. Não. Ele está querendo reforçar o que estava lá, mas o homem não enxergava, ele não via, ele não compreendia, ele não entendia por causa dos interesses, por causa da obstinação. Amém? Texto de 1 Coríntios 2,14. Então isso pode até agora, nesse momento, estar influenciando você não concorda? Por exemplo, cristianismo, vocês me escutam falar isso direto aqui no púlpito aqui. Cristianismo é um sistema de confisco de educação religiosa. Onde se alinha ali o catolicismo, cristianismo protestante e islamismo. São pinças de um mesmo poder e todos eles atuam, por mais que sejam diferentes em alguma doutrina, todos eles atuam com os mesmos objetivos. Uma hora político, outra hora industrial. Uma hora político partidário, outra hora isso, materialista. E todos os três são unânimes de pregar isso, que Deus está no templo, que Deus está na instituição, que Deus está no homem. Antes de tudo, ele está fora de nós, ele é uma pessoa. Você tem que entender isso. Esse equívoco de achar que as pessoas têm uma iluminação própria, esse erro de achar que delas podem sair alguma verdade divina. Senhor, isso é um erro, isso é uma heresia, isso é uma mentira. Se houvesse essa capacidade no homem, de exercer certos atributos de Deus do que diz respeito à revelação da fé, o mundo não estaria como está. Acorda, pô. Eu acho que a gente já sofreu demais para chegar nessa lição. Sofremos demais, já vimos todo tipo de abuso e de erros sendo cometidos em nome de Deus, em nome de Cristo, por essa igreja, por essa liderança escrota. Então é hora de a gente chegar, acabou, para mim não vai colar mais. Que hoje eu vou lá na igreja para ouvir Jesus falar. Não pode mais colar isso aí para você. Eu estou fazendo o que aqui então, pastor? Você está comigo aqui lembrando o que ele falou. Diferente de você achar que você vem para cá para ouvir ele falar. Ele já desceu e falou. Ele já desceu e pregou. Você não precisa de mim para conhecer Jesus. E nem da igreja. Mas ministério existe para quê? Para isso, para consciência, como eu estou fazendo com você aqui agora. Vamos ler o texto de Paulo aí, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tá, então ele não está dizendo, Paulo não está dizendo que para nós entendermos a palavra de Deus, tem que ser com a atuação e colaboração do Espírito Santo só. Ele está querendo dizer que quando nós lemos a palavra de Deus, a interpretação é de Deus, não é nossa. Por quê? Porque a leitura da Escritura não pode estar limitada à razão, sentimento e interesses. Ou seja, eu não posso ler e entender do jeito que eu quero. Eu tenho que ler e entender do jeito que Ele quer. Se vocês levarem isso à risca, vocês vão chegar na conclusão com muitos que estão lá fora. A Bíblia é arcaica, ela é antiga e não serve mais para orientar a humanidade, sociedade contemporânea, como é a opinião da maioria. Que é uma coisa até óbvia. Que se nós formos colocar em prática tudo aquilo que Jesus pregou no Evangelho, essa igreja, o Estado no dia seguinte vai falir. E não vai haver mais corrupção. Então o que eles preferem? Continuar com a corrupção e dizer que não há suficiência na Escritura. Por causa desses interesses, por causa dessas vontades, por causa desses sentimentos, por causa dessas pressões econômicas e etc. Então não é que você não lê direito. É que a verdade que está ali, para você conhecer, você não aceita. Porque a hora que você aceitar, você vai entender. Um exemplo disso, quando Jesus falou dos discípulos, né? Dos discípulos que reclamavam com ele, ó Senhor, o Senhor fala por parábolas e eles estão ouvindo lá e não estão entendendo patavina nenhuma. Aí o Senhor falou o que para eles? Não, eles não estão entendendo não por incapacidade intelectual. Eles não estão entendendo porque eles são duros demais de coração.
Entendeu? Então, quando a gente fala da leitura da Escritura Sagrada, nós falamos exatamente de um desafio, de um propósito, de um desafio, de você chegar à profundidade daquilo que você está conhecendo sobre Deus, e não deixar que nada daquilo que você está recebendo por informação, por conhecimento, seja alterado ou modificado por essas razões próprias. Você pode pregar uma verdade para uma sociedade mentirosa e ela não aceitar essa verdade pelas mesmas razões de interesse. É assim, eles querem a mentira, eles não querem a verdade, eles querem a mentira e o mentiroso, eles querem um bandido e querem crucificar o santo. Nós não vamos modificar esse mundo, essa sociedade. Mas temos a esperança de que no meio dessas massas controladas saia um ou outro dizendo o seguinte: olha, eu não quero tratar Deus como um objeto, eu quero tratar Ele como uma pessoa. E quero conhecê-lo. Fora de mim, na história, nos atributos da sua autorrevelação, é outra ciência, é outro esquema, é outro propósito, e nada disso. De que ali naquele momento da leitura, você vai receber ali uma palavra, uma revelação espiritual, particularizada, íntima. Esquece. Deus é algo que fala fora de você, não dentro de você. Antes de tudo, fora de você. Jesus é uma pessoa, ele tem vida humana, ele tem identidade humana e verdadeira humanidade. Ele assumiu figura humana para deixar claro que aquilo que ele é mesmo. E não restar dúvida disso, da verdade que ele pregou. Da verdade que ele foi exemplo. Que ele foi ação e fato. Ação e resultado. Essa é a realidade. Então nós podemos estar cometendo os mesmos erros que Israel cometeu? Eu não tenho a dúvida. Você não tenha dúvida que nós não só cometemos, como também temos participação. Porque já obedecemos e respeitamos e reverenciamos muita coisa que Deus nunca pregou em pessoa, mas que a igreja e a liderança quis te impor para obedecer. Por essas razões, legalistas e religiosos. Agora, qual é o propósito aqui? Vir esse interesse, surgir esse interesse em você de conhecer verdadeiramente esse Deus. E este Salvador que ele enviou, sem que nada em você ou alguém como você atrapalhe isso. Algum dia você determinou, na tua caminhada de fé, essa busca pela verdade da fé. Pela verdade concreta e absoluta desse Deus.